Boa tarde, seguidores do canal Brenda Santonioni, tudo bem? Que honra mais uma vez poder estar com vocês, trazendo informação precisa, direto da fonte, para a gente poder balizar as nossas decisões. As lives têm sido uma recorrente aqui no canal, e eu fico feliz porque as visualizações cada vez estão aumentando mais, vocês aí estão compartilhando, que é o importante. Ó, quem está no canal Brenda Santonioni agora, lá no Facebook, vai aparecer a nossa live já, porque nós já estamos ao vivo, o Dr. Júlio já está aqui no estúdio. Apareceu a live, o que a gente faz para poder mais pessoas acessarem? Só compartilhar. Lembrando que essa live, gente, ela vai ficar aqui. Ó, já está aqui, apareceu a live, o que a gente faz tá para poder vendo? mais pessoas acessarem? Então eu vou e compartilho. Essa live vai estar no Facebook, nosso tempo inteiro. Amanhã ela vai para o YouTube, no canal Brenda Santonioni, onde eu peço a vocês que se inscrevam lá no canal Brenda Santonioni. Lembrando, gente, eu falei recentemente que muitos produtores de conteúdo digitais em Viçosa precisam disso, que vocês o sigam, a sigam, vá no canal deles no YouTube, se inscrevam, porque isso também é geração de renda. Em plena pandemia, quem está na internet, trabalhando na internet, precisa de seguidores. E essa live tem um apoio da Look Pet Shop, da Higienizar. Você vai até concorrer. Já lançamos hoje o sorteio. Quer ganhar uma higienização completa do colchão de casal? A Higienizar vai poder te dar. Só você participar lá no Instagram. Floricultura Bicuíba, mês de março inteiro, nós estamos fazendo diversas entrevistas lá da Bicuíba. E Marmoraria Carrara. Então, nós já estamos ao vivo e eu vou já convidar o nosso secretário para poder entrar na sala com a gente. Seja bem-vindo, doutor Júlio. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Brenda. Boa tarde às pessoas, né, que estão participando nesse momento e as que vão futuramente, né, ouvir o que nós vamos conversar durante essa live. Pois bem, doutor Júlio, nós já temos algumas pessoas ao vivo, algumas pessoas enviando perguntas aqui, mas primeiramente queria agradecer ao senhor, porque é horário de almoço, o senhor me deu essa oportunidade, aos meus seguidores também, e eu queria já começar com a brincadeira com o senhor. Que rabo de foguete que o senhor pegou, hein? Eu tentei ao máximo evitar, né, de pegar a secretaria, contrariando, assim, muitas pessoas do ambiente familiar, inclusive, né, que eu estava aposentado, né, aposentei lá do Agros, né, que eu trabalhava lá. Só que, assim, houve uma insistência muito grande pelo fato de eu já ter sido secretário uma vez, né, e eu também atuei na área. A gente enfrentou, na época, uma epidemia da gripe, né, em 2002, 2003, por aí, aquela gripe H1N1. E eu entrei, assim, com a expectativa de que a essas alturas a gente já tivesse vacinado todo mundo, né, já tivesse tudo mais tranquilo, né, mas realmente é um desafio, assim, muito grande. A situação, assim, não está confortável, né, nós estamos tendo um aumento muito grande, talvez nesse momento seja o pior momento, né, nós estamos, assim, com reflexos, né, de, às vezes, aglomerações de fim de ano, de carnaval, e essas repercussões estão, nesse momento, né, é o momento que a gente está tendo mais que se dedicar, né, e aí esse momento agora do seu programa aí, da sua live, eu acho fundamental, porque o que a gente mais precisa é da conscientização e da participação da população. Então, nós vamos aproveitar esses momentos aqui para falar um pouco do que a gente está fazendo a nível de prefeitura, da parte executiva. Você também, aí, nesse momento, está cumprindo o seu papel muito bem, de abrir esse espaço para nós, e resta agora a cada um que estiver ouvindo refletir, né, no papel de cada pessoa para a gente evitar que a doença continue se propagando. Doutor, mas só acha, então, que a população, não estou falando só de Viçosense, a população do Brasil desafrouxou, não, se entregou, não está fazendo como nos primeiros, ou no primeiro mês dessa pandemia? Se a gente fizesse uma separação do ano passado para esse ano, né,
No início do ano passado, quando começou a epidemia, né, a nível do mundo, as medidas todas restritivas eram para que evitasse a circulação do vírus, né? Então foram feitas aqui em Viçosa, por exemplo, barreiras sanitárias, né? Até um certo momento isso foi muito produtivo, né? A doença, com isso, sim, com essas providências, né, houve um controle bem acentuado. Só que a partir de um certo momento, na véspera das eleições, ali, principalmente, outubro, novembro, houve um relaxamento a essas alturas. O comércio, propriamente, assim, já estava muito sacrificado. Você lembra que o ano passado, nos primeiros 3, 4 meses, foi, assim, tudo fechado, né? Consultórios médicos, odontológicos, né? E muitas as empresas começaram com home office. Então, assim, foi um outro momento. Mas, a partir do final do ano, houve um relaxamento, e eu acredito que essa questão de cansaço, né, das pessoas, esgotamento, o tempo de aula, por exemplo, todo mundo querendo voltar às aulas, querendo voltar às atividades, achando que a doença já estava sob controle, né? E a gente foi surpreendido, porque esse ano nós já tivemos aqui em Viçosa, por exemplo, quase que o dobro, né, de óbitos, ou triplo quase, né, em relação ao ano passado. A gente está com esgotamento dos leitos, né? E, principalmente, a doença está evoluindo por causa da questão das variantes. Então, é uma doença que está se tornando muito grave, né? E está exigindo da gente medidas mais drásticas, né, em relação a medidas para evitar essas aglomerações, né? Reforçando a necessidade do distanciamento social, e também está nos levando a tomar algumas medidas, por exemplo, de aumentar os leitos, né? Na nossa macro-região aqui, os leitos já estão esgotados, e a gente agora, em Viçosa, está providenciando abrir mais leitos, sendo que isso não é uma situação, assim, de conforto muito grande, apesar de nós estamos abrindo mais 7 leitos aí até o final de semana, provavelmente, mas as pessoas não podem achar que isso é um benefício muito grande, porque a pessoa chegar ao ponto de internar num CTI é uma situação muito grave. Então, a gente tem que tomar medidas preventivas para evitar que isso aconteça. Doutor, o senhor está falando aí de abertura de leito, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, porque tem gente que acha que é só abrir um quarto e colocar uma cama, mas para cada leito de UTI, tem uma equipe em volta ali para cada paciente, não é isso? E custa também dinheiro, e às vezes é um convênio com o governo federal. Eu queria que o senhor explicasse. Nós vamos ter mais 7 agora? Então, isso é o seguinte, desde que nós assumimos, nós estamos prevendo uma ocasião dessa, né? Então, a gente já tinha entrado em contato com os 2 hospitais para ver como é que seria essa situação. O Hospital São João Batista, ele já, como ele começou com o UTI, né? Hoje nós temos 10 leitos lá, com mais um leito de pronto atendimento, eles não têm mais capacidade nem, assim, física e nem, assim, de quadro de pessoal para ampliar. Porque o outro CTI, que é o convencional, que tem 6 leitos, ele não tem condição de transformar, senão a gente ficaria sem leitos para outras doenças, né? Então, a gente já estava, desde o início de fevereiro, finalzinho de janeiro, em negociação com o Hospital São Sebastião. O São Sebastião, ele tinha a pretensão de abrir leitos de UTI pediátrico, convencional, comum, né, que não tem em Viçosa. Nós temos UTI neonatal. Já estava até em andamento esse processo de credenciamento, etc. Mas, com esse agravamento da doença nessas últimas semanas, nós entramos em contato com o Hospital São Sebastião e a administradora Mara lá, prontamente, como ela já estava assim, mais ou menos articulada, ela está fazendo todo o esforço para abrir esses leitos. Ela tem capacidade, então, para 7 leitos, em um espaço que seria o CTI pediátrico, né? Que ficaria, então, para um segundo momento. Como você bem disse aí, não é simples, porque você tem que ter equipamentos, tem que ter respiradores, cada respirador é 60 mil, mais ou menos, você tem que ter uma máquina de hemodiálise, você tem que ter vários outros equipamentos, né? Você tem que ter um espaço físico suficiente, e também tem que ter o principal aí, que são os trabalhadores, né? Então, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem. E a gente, no município, nós já temos um grupo grande que trabalha no São João Batista, temos os que trabalham no CTI normal, mas nós não estamos medindo esforços, né, para conseguir esse quadro de pessoal, e, como você bem disse também, o credenciamento desses leitos não é de uma hora para outra, mas como a gente já vinha articulando isso há algum tempo,
nós estamos conseguindo, quase que em tempo recorde, esse credenciamento, né? Essa semana, no início agora da semana, já vem o pessoal de Ponte Nova, da Vigilância Sanitária. A semana passada, estamos contando com um apoio muito importante do secretário, ex-secretário aqui de Viçosa, Marcos Schettini, né? Que é o superintendente da Regional de Ponte Nova. Já fizemos 3 reuniões a semana passada com ele e com mais membros da Regional de Ponte Nova, mas, de qualquer forma, o município vai assumir o pagamento desses leitos. Fica em torno de uns R$350 mil por mês para abrir novos leitos. A nossa expectativa é de que até sábado a gente já disponha desses 7 leitos. Amanhã já teria condição até de abrir uns 3 leitos, mas nós não vamos, assim, precipitar, não, porque a gente quer ter toda a segurança, quer que a vigilância sanitária dê todo o aval, né, para que a gente tenha segurança e tenha um quadro de pessoas, assim, de funcionários altamente qualificados para isso. Então, provavelmente, sábado, a gente já disponibiliza mais 7 leitos. Doutor, no começo da pandemia, foi até uma pergunta da Marilda, parece que os 2 hospitais abriram leitos de CTI, parece, ou para Covid, depois, numa conversa, ficou apenas no São João Batista. E tem gente achando, diminuiu o número de leitos, quando que vai voltar? Mas parece que, eu não sei se o senhor lembra, mas parece que... Deixa eu explicar direitinho. O ano passado, criaram esses 10 leitos, credenciaram 10 leitos no Hospital São... Perdemos o contato? Alô? Parece que nós perdemos o contato. Ele caiu... Voltou. A conexão? Voltou. Caiu. Voltamos. Perdemos de novo, doutor. Alô? Doutor caiu, gente, mas enquanto isso, nós vamos esperar ele entrar de novo aqui. Muitas perguntas estão chegando, ainda não coloquei a pergunta de vocês no ar, mas vou colocando assim que o assunto for emendando aqui junto com as perguntas de vocês, que também vão balizar, gente. É muito importante que vocês continuem mandando. Nem todas eu vejo, tá? Aqui na sala, no estúdio, nem todas eu consigo ver aquelas que vão para o Facebook. Lembrando que essa live tem oferecimento da Look Pet Shop, da Higienizar, da Floricultura Bicuíba e da Marmoraria Carrara. Lembrando que quem for lá no Instagram do nosso canal Brenda Santunioni, vai poder concorrer a uma higienização completa da Higienizar de um colchão de casal. Começou hoje e o sorteio já é domingo. E lembro também que essa live vai para o nosso YouTube, tá? Amanhã está no YouTube, mas hoje já fica aqui direto no nosso Facebook. Só vou esperar o doutor Júlio entrar novamente, que são muitos comentários, muitas perguntas que estão aqui entrando. Vou deixar aqui de uma vez. Nós já temos aqui. Isso aí, Keiliane, obrigada por nos avisar. Travou. Isso. O Emerson também está aí. Maria Lúcia. Só esperar, tá, gente? Acontece, né? A internet cai em algum lugar. Eu achei que a minha hoje ia cair, porque de manhã, para mim, foi muito complicado eu trabalhar na internet. Eu estou ouvindo aqui, estou lendo aqui do lado, gente, os comentários. Eles não estão no ar ainda. Ótimo. Eunice, Cássio também perguntando. Só estou esperando o contato novamente aqui do doutor Júlio, tá? E aí nós vamos colocar a maioria dessas perguntas aqui, de acordo com o nosso bate-papo vai fluindo, eu coloco aqui com ele. Vamos esperar, deixa eu ver se ele me mandou algum zap aqui, ó.
porque... Não, ainda não. Ele deve estar tentando lá. Deve ser a internet dele mesmo. O papo tá bom. Tanta gente querendo saber, né? Ô, gente, outra coisa, já que nós estamos aqui falando, eu falei no começo da live, a gente pede que se inscrevam lá no canal Brenda Santonioni no Facebook, curtam, né, no Facebook, onde vocês estão vendo agora, se inscrevam no YouTube e siga nas redes sociais, lá no Instagram. Assim como eu, outras pessoas estão sendo geradores de conteúdo da internet. Nessa pandemia, ou agora estão dedicando a isso. E isso é um emprego. Então, a gente precisa de apoio. O apoio da cidade é isso. A gente seguir as pessoas que fazem isso na cidade da gente. Ó, o doutor Júlio mandou aqui, falou, ó, tentando entrar, já entrou aqui. Ó. Doutor, já está no ar, tá? Continua no ar. Ah, tá. Eu mudei de local aqui. Parece que houve algum problema aqui com a conexão. Tá perdoado. Mas o povo não saiu daqui, não. Tá aqui ainda. Cheio de perguntas já. Graças a Deus. Vamos retornar aqui, porque eu estava dizendo sobre a questão dos leitos, né? Então é o seguinte, por exemplo, tinham 10 leitos do CTI Covid, né, credenciados para o Hospital São João Batista, e 18 leitos clínicos, né? Esses 18 leitos clínicos, eles têm uma média de ocupação de 9, 10, atualmente estão 13, quer dizer, então nós estamos caminhando para o esgotamento deles também, se a gente não controlar. No Hospital São Sebastião, foram credenciados 14 leitos clínicos, sendo que 9 foram dedicados à gestante e 5 à pediatria, durante o ano passado. Esses leitos ainda estão credenciados, só que a gente praticamente não está tendo ocupação deles. A nossa intenção agora é transformar esses leitos em leitos clínicos também. Então, nós vamos ter mais 14 leitos clínicos. Então, na verdade, os 32 leitos, né, credenciados vão estar disponíveis. Então, se a gente pensar bem, nós estamos com 18 e vamos passar efetivamente para 32, porque já tem 32, mas tem 14 que não estão sendo utilizados. No Hospital São Sebastião, é essa dúvida que você tinha falado, haviam sido credenciados também 5 leitos para essa questão da pediatria, e não foram utilizados. Então, quando foi em novembro, ainda na administração anterior, esses leitos foram desabilitados, porque não justifica também você manter, igual foi mantido quase o ano inteiro, sem utilizado, né? Sem ser utilizado. Então, essa que é a situação atual. Né? A partir desse final de semana, a gente vai ter, no caso de 10 leitos clínicos, aliás, 10 leitos de CTI Covid no São João e 7 no São Sebastião. E leitos clínicos, 18 no São João Batista e 14 no São Sebastião. No São Sebastião, nós vamos deixar reservados pelo menos uns 4 leitos para crianças, para pediatria, porque a gente está vendo que essa nova cepa aí, né, do vírus, essa nova variante, ela tem afetado crianças também. Felizmente, até hoje, nós não tivemos ainda, né, necessidade de internar. Gestantes, nós já tivemos. O ano passado, já algumas internaram no São Sebastião. Mas, então, é essa que vai ser a nova reformulação, né? Perfeito. Então, o Luiz Flávio está perguntando aqui, ó, e o doutor Júlio acaba de te responder. O Viçosa tinha aqui 15 leitos de UTI até no ano final de 2020, passou a ter somente 11. Qual o motivo? O doutor Júlio fez uma apanhada aí desde o começo de 2020 até agora. A gente está ampliando, nós vamos ter muito mais. Mas lembrou, não é a solução. A solução é a gente se cuidar, para não ter que ir lá. Doutor Júlio, eu vou colocar uma outra mensagem aqui que as pessoas comentaram, sobre os testes, se a parceria com a FV já retornou e nós vamos começar novamente com os testes. Essa também foi uma pergunta bem a propósito, né? Porque desde que nós assumimos, nós enfrentamos uma situação assim de férias da universidade, e quando retornaram ao momento de férias, né, aquele recesso de final de ano, a universidade já não tinha mais a disponibilidade dos insumos, então precisou de adquirir insumos. Então, desde o início de fevereiro, nós estamos em negociação, a nossa pretensão é essa mesmo, de retomar, e essa semana agora também,
coincidiu, né, dessa sua live ser a oportunidade da gente transmitir essa informação para a população, né, de que a gente já vai, provavelmente, essa semana, retomar os testes. Nós adquirimos, assim, através de licitação, cerca de R$150 mil de insumos, né? Paralelamente a isso, nós também fizemos um acordo com o consórcio, o Sismif, cerca de 300 mil também para testes lá através do Sismif, porque o que acontece? Nós enfrentamos uma situação de testes gratuitos que nós temos, mas através da FUNED. Aí coincidiu também que nesse início de ano a FUNED entrou lá em colapso lá por causa da sobrecarga e tem feito, mas tem demorado assim cerca de 4, 5 dias para emitir o resultado. Mas a partir dessa semana a universidade vai retomar os testes, né? Desses testes rápidos, aliás, não é teste rápido, né? É o resultado rápido, né? É o teste que é o PCR, o melhor teste, mais preciso, que a gente faz dos pacientes sintomáticos, e o resultado sai no mesmo dia. Isso realmente é um fator, assim, fundamental para a gente ter esse controle da doença, para isolar as pessoas que estão doentes, para descartar aquelas pessoas que estão sintomáticas, mas não têm a doença, né? Então, a partir dessa semana, a gente retoma os testes com a universidade. Sim. Então, está respondido aí, tá, Valéria, para você. Doutor, mas 150 mil de insumos, vocês avaliam que dê para quanto tempo de testagem? Porque, infelizmente, não é o Brasil, não tem condições de fazer testagem em massa, não tem nem dinheiro, eu acho. Só acho que isso que o senhor comprou, 150 mil que a prefeitura comprou, dá para quanto tempo de teste? Aí uns 2 meses? Essa questão dos insumos são os materiais que o laboratório da universidade precisa para fazer os testes, né? O cálculo é em torno de 2.000 testes, que dá tempo de fazer com isso aí. A universidade tem uma capacidade de fazer até 90 testes por dia, né? A placa que é feita os testes são, não sei se 94 ou 96 testes. E a universidade está fazendo testes também para a Ponte Nova, né? Ela conseguiu também um apoio de Ponte Nova em relação a comprar outros insumos, mas para a Viçosa a gente tem a expectativa de fazer cerca de 96. Atualmente, nós estamos fazendo cerca de 40, 50 coletas para esse que a gente está enviando para a FUNED. Então, o período aí que você falou, 2 meses, provavelmente pode ser esse período mesmo, se a gente fizer a conta direitinho, mas a nossa demanda hoje de atendimento, porque nós temos, esses testes são colhidos na nossa central Covid, né? Outra coisa importante para a população saber é que, por exemplo, a pessoa adoeceu, muitas pessoas perguntam isso, estou com sintoma de Covid, o que eu faço? Então, nós temos o Telesaúde. O Telesaúde, depois, se as pessoas quiserem anotar aí, o telefone é 3612-8000. Então, nós temos uma equipe que atende aos telefonemas, orienta as pessoas, se vai ficar em casa, se vai fazer o teste, e temos a Central Covid, que é lá onde que é a nova sede da APAI, né? O telefone lá é 3891-0224. Lá nós temos médico e enfermeiro que atendem diariamente, de 8 às 17, com essas orientações e coleta de material. E também nós temos um pronto... Oi? Eu não ouvi sua fala. O senhor pode repetir o último telefone? Tá. Falou e agora? O último telefone da Central Covid é 3891-0224. Esse é a Central Covid. E o Telesaúde é 3612-8000. Então, para reforçar a informação de que lá no Hospital São João Batista, a gente também está repassando um recurso para eles terem um pronto atendimento. Esse recurso é em torno hoje, isso, Telesaúde, isso mesmo. E o outro qual é, doutor? 0224. Seja eficiente aí, já está noticiando direitinho. E o outro? O outro eu perdi. O outro é 3891-0224, é do Central Covid. Mas no Hospital São João Batista, a administração anterior estava repassando R$50 mil por mês para manter o pronto atendimento. Hoje nós vamos ter uma reunião do Conselho Municipal de Saúde e a reivindicação do hospital, por causa dos aumentos, né, de custos,
é passar para R$120 mil. Nós vamos fazer todo o esforço de manter esse pronto atendimento, que tem funcionado muito bem. Então, isso é importante para a comunidade ficar tranquila, assim, quanto a atendimento. Não está faltando atendimento. Nós temos na farmácia, lá da farmácia do SUS, né, que funciona lá atrás do Colégio de Viçosa, esses medicamentos aí que são usados para tratamento precoce, né, que é a cloroquina, a dexametasona, a ivermectina, a azitromicina. Então, todos esses medicamentos... médica. Exatamente, estão disponíveis mediante indicação médica. Então, não está faltando isso. E não está faltando CTI também, né? Até então, né? Nós chegamos a um ponto, a gente não tinha como tomar essa providência antes. E outra coisa importante é o seguinte, por exemplo, hoje nós temos 10 leitos ocupados. São 2 pacientes de Viçosa, os outros, tem 4 pacientes de Teixeiras, 2 de Guaraciaba, etc. e tal, em outros municípios. Mas é uma situação, assim, que é uma situação da regulação dos leitos. A gente, por exemplo, esses novos leitos que nós estamos abrindo, eles não vão poder ser restritos a Viçosa, nós vamos ter que oferecer a outros municípios. Mas, de qualquer maneira, um dia também que a gente precisar, igual no momento, por exemplo, né, a gente pode depender de outros municípios para aceitar os nossos doentes. Então, é uma situação assim que todo mundo tem que estar unido, né, todo mundo tem que participar. Na verdade, a verba vem do governo federal, para isso mesmo, né, a gente que administra o recurso, mas, igual eu estava dizendo no início, mesmo que esses leitos não sejam credenciados de imediato, nós vamos, até amanhã, inclusive, nós devemos transferir para o hospital uma parcela, talvez do primeiro mês, que tem em torno de 350 mil, para eles iniciarem as atividades ainda essa semana. Perfeito. Doutor Júlio, só falou de alguns telefones, e eu fiz um teste, porque nas redes sociais, inclusive da prefeitura, a gente tem ouvido queixas que o Disque Denúncia da fiscalização não tem servido para atender prontamente. Eu sei que é de outro setor, mas como vocês estão sempre em contato, eu fiz o teste no telefone 3892-2009, a meio-dia 37 caiu na caixa postal, 1h20 caiu na caixa postal, 13h40 caiu na caixa postal, 13h50, antes de nós entrarmos aqui, caiu na caixa postal. Tem sido uma reclamação recorrente, não só de agora, mas eu lembro no último ano também, que a fiscalização não consegue, ou não está dando conta, ou não está atendendo os telefones. Como que a gente pode proceder? Tem outra forma de denunciar? Eu vou até, depois que terminar a live aqui, entrar em contato com o secretário, né, de Fazenda, né, para a gente ver sobre isso, fazer até esses testes aí, acho que a gente mesmo fazer. Eu não sei se está havendo alguma sobrecarga, né, e o telefone dá ocupado, igual você foi cair direto na caixa postal, é uma situação que a gente tem que ver realmente, né, se nesses dias agora que nós estamos nesse momento de intensa fiscalização, pode ser que está havendo alguma coisa, algum problema. Mas as denúncias, se não for pelo telefone, teriam que ser diretamente, né, na Secretaria lá da Fazenda ou na Secretaria de Saúde. Perfeito. Eu vou colocar aqui no ar, o senhor, o vereador Marcos Cardoso, está falando aqui. Essa questão do fechamento às 14 horas no sábado e só volta segunda, está gerando aglomeração em muitos lugares. Uma pessoa poderia comprar no Mercadinho no Paraíso, não pode, pois estará fechado. Mais supermercado na rua, mas no supermercado da rua, ele pode vir comprar. O vereador fala que não entendeu esse critério. Eu posso até, talvez, aproveitar um pouquinho e explicar sobre a questão do decreto, como que a gente está lidando com isso, né? Então, na administração passada, até, talvez, não sei se setembro, outubro, existia o COIS, que é o Centro de Operações Emergenciais em Saúde, que é uma estrutura que foi criada bem técnica para ajudar a prefeitura a fazer essas determinações dessas restrições, né, que todo mundo lembra aí, que foi bem rigoroso, barreira sanitária, rodízio de CPF, etc. À medida que o município assumiu essa questão do Minas Consciente, aderiu, né, ao Minas Consciente, a gente passou a seguir essa determinação do Estado, que tinha aquela onda verde, né, começou verde, amarela, vermelha, e agora, ultimamente, no início de março, criou até a onda roxa, né?
Então, na verdade, o COIS ele foi reestruturado com uma participação mais ativa da sociedade. Então, tem membros lá da educação, outros membros da administração, né, do comércio, que não tinha participação da outra vez, que era assim, mais um órgão para tomar conhecimento das medidas do Minas Consciente. Né? A gente não tem muita liberdade de alterar essas medidas, a não ser fazer medidas mais restritivas em relação à onda que a gente está. Então, Viçosa, Doutor, até poucas semanas, foi. Mas o COIS de vocês agora, da administração, está recebendo crítica que não tem uma parte muito técnica. Qual foi o intuito, então, de mesclar a sociedade aí para ouvir o COIS sem Exatamente. Inicialmente, como as medidas eram determinadas pelo Minas Consciente, a gente não precisaria da gente ter tantas pessoas técnicas para orientar a medidas, porque as medidas eram as do Minas Consciente. Por isso que eu estou dizendo que os decretos, por exemplo, eles seguem as orientações, se a gente entrar no Minas Consciente, são essas. Ultimamente, né, vamos dizer, nas últimas 2 semanas, a situação mudou bastante com a implantação da onda roxa, que a onda roxa é muito mais restritiva. A onda roxa, ela fala, inclusive, que não pode ter ninguém na rua depois das 20 horas, todo o comércio não essencial fecharia, né? E as cidades de Ponte Nova e Manhuaçu, que fazem parte da nossa macro, já estão na onda roxa. Então, o que acontece? Os decretos, eles são feitos para restringir as aglomerações, a movimentação de pessoas. Essa questão do vereador que colocou aí é muito importante, a sugestão, porque, na verdade, existe um grupo de pessoas que elaboraram o decreto mediante o que está sendo proposto pelo Minas Consciente. Mas nós podemos fazer ajustes, nós já fizemos alguns, e essa ideia dos mercados, ela vai ser revista para prolongar até às 18 horas. O objetivo de restringir é porque a gente sabe que no final de semana as pessoas têm muito hábito de ir em padarias, em mercados, principalmente dos bairros, né? Aonde que vende, às vezes, bebida alcoólica. É um momento, assim, quando a gente está em situação normal, de relaxamento, das pessoas se encontrarem, dos amigos, tomar uma cerveja, etc., né? Então, a limitação do horário foi mais por causa disso. Mas a gente pode rever essa questão da ideia do rodízio de CPF para o comércio também, porque o que a gente não quer realmente é assim, limitar o comércio, limitar o trabalho das pessoas, né? A gente não quer cercear nada. Acho que se todo mundo fizer tudo assim dentro dos protocolos, a gente poderia hoje ter até aulas ainda, inclusive, funcionando, né? Mas a gente não teve segurança de permitir isso, porque o momento está cada vez pior. Então, já aguardamos até agora, nós vamos continuar aguardando. Mas eu acho que, assim, essas sugestões aí quanto ao decreto, a gente recebe com muito bom grado, né? E a gente vai fazendo as adaptações, mas sempre com aquele pensamento, né? De evitar, principalmente em finais de semana, as aglomerações, as festas, onde que as pessoas ficam sem máscara, né? Eu, outro dia, por exemplo, hoje eu tive notícia, né, de que teve uma reunião aí de cerca de 40 pessoas, que uma pessoa estava lá sabidamente com Covid. Então, você imagina, essa pessoa contaminou as outras 40, possivelmente. E aí a situação só tende a piorar, né? Sim. Doutor, como que o senhor recebeu as críticas do promotor, doutor Luiz Cláudio, quanto à não entrada na onda roxa do município? Essa também foi uma situação delicada, porque na reunião do COIS na semana anterior, de sexta-feira, houve a informação de que Viçosa estaria na onda roxa, porque Ponte Nova já estaria e Manhuaçu também. Então, a gente pode optar para ter a onda, manter que naquela altura Viçosa estava na onda amarela e a macro-região na vermelha, como está ainda até hoje, né? A macro-região está na vermelha por conta de Viçosa, que agora está na vermelha, mas naquela época estava na amarela. Então, foi dada essa informação e os membros, então, definiram-se, então, já que a macro-região vai passar para a onda roxa, nós vamos pular para a onda roxa. Só que, no final de semana, houve uma confirmação de que Viçosa seria mantida na onda vermelha e que a macro-região também na onda vermelha. E aí a gente fez uma reunião extraordinária do COIS na segunda-feira para aprovar
essa questão dos leitos hospitalares, né, do CTI, que precisava disso, e foi citado na reunião a questão dessa onda vermelha. E, por, assim, uma votação que foi feita no COIS, nós mantivemos aquela situação nossa, que era manter a onda vermelha. Quando o promotor, então, tomou conhecimento, ele estava com a informação de que a gente teria decidido uma coisa e depois passado para outra, né? Ele convocou uma reunião com a gente na quarta-feira, onde convocou os prefeitos e secretários da micro-região também. O promotor Luiz Cláudio Magalhães tem, sim, sido um parceiro muito grande, claro, exercendo o papel dele, né? Porque cada um tem o seu papel, mas ele tem, apesar de tudo, nos orientado muito, nos ajudado bastante, e ele questionou essa situação. Nós explicamos isso que eu estou te explicando aqui, e concordamos com a posição dele de que, nesse momento, o COIS precisa de ter membros mais técnicos. Então, nós estamos programando, já avisamos a todos os membros do COIS que o COIS vai ser reformulado, nós vamos fazer uma mescla, né? Nem só pessoas técnicas, e também nós não vamos fazer um grupo grande, mas nós vamos inserir ali pessoas, principalmente alguns médicos, enfermeiros, que trabalham diretamente na linha de frente nos hospitais, alguns membros da Secretaria de Saúde que têm dados concretos, para a gente conseguir levar ao prefeito uma posição mais clara. Então, tudo a gente está fazendo de acordo, né, com a evolução. A doença, essa pandemia, ela tem sido uma novidade, né, muito grande para a gente, para toda a administração. Você vê que o Brasil todo está nessa situação, alguns municípios um pouco mais controlados, mas a maioria está passando pela mesma situação nossa. Mas nós estamos fazendo todas as adaptações necessárias para a gente conseguir evoluir, né? Doutor Júlio, eu só quero, o senhor sabe melhor do que eu, que o senhor está aí na vida pública há muito tempo, que as críticas vêm mesmo, mas não tem um viçosense que não esteja torcendo para que tudo dê certo. Mas que a gente tem as nossas críticas, eu como comunicadora, ou o Marcão lá como vereador, ou o público mesmo, mas todos estamos torcendo, estamos orando, estamos rezando, para que vocês tenham saúde e capacidade mental para poder nos ajudar nessa. O Flávio está falando aqui, doutor Júlio, o decreto visando o combate ao Covid vale também para cidades que participam do SISMIV, que é uma tônica, isso, a região inteira tem que estar no mesmo sentido, né? Eu até, antes disso, eu quero só agradecer esse comentário seu aí, porque nós, assim, que estamos no poder executivo, a gente é muito exposto e a gente é muito cobrado. E a gente tem que aprender muito a absorver as críticas, né? Eu acho que toda crítica que vem com uma sugestão, que vem com uma proposta de trabalho, com uma sugestão, como nós estamos fazendo aqui agora, a gente absorve muito bem, a gente reconhece, ninguém acerta 100%, ainda mais nessa situação toda aí que ninguém sabe muita coisa, nada direito, né? Mas, assim, é importante que as pessoas participem e deem sugestões, que a gente está acatando tudo que for para evoluir para melhor, né? Agora, a regional de Ponte Nova, lá tem um consórcio também que chama CISAMAP. Eles, pela situação de estarem mais, assim, o prejuízo deles em termos de leitos está maior do que o nosso aqui, eles resolveram fazer conjuntamente o mesmo decreto. Aqui na nossa micro-região de Viçosa, que são 10 municípios, né, do SISMIV, a opção foi pelo seguinte: nós fizemos algumas reuniões na semana passada, inclusive segunda-feira agora, passada, né, e os municípios estão fazendo... Alô, parece que travou, doutor? Eu acho que eu recebi uma ligação aqui, interrompeu, tem essa desvantagem. Então, só para recapitular, né? O consórcio aqui de Viçosa fez uma reunião, então, vários municípios, Cajuri, inclusive, eu sei que já fez, parece que hoje eu vi notícia de que Teixeiras também, então eles fizeram vamos dizer, porque o que acontece? Nas cidades menores, existem muitas aglomerações, assim, pesca e pague, principalmente, né, em atividades, assim, rurais, né, em sítios, futebol, e aí algumas cidades estavam
proibindo, vamos dizer, o futebol e Viçosa às vezes não estava, ou vice-versa. Então, isso existe uma consciência muito grande, porque esses municípios dependem, obviamente, de Viçosa, né? E aí, assim, está fazendo em conjunto. Nós estamos, assim, bastante unidos nesse sentido, né? E todos os prefeitos estão muito sensibilizados para fazer esse decreto também, restringindo principalmente horários de funcionamento, né, de bares após as 20 horas, e aglomerações. O que a gente tem que evitar, realmente, é quando as pessoas se aglomeram, principalmente sem máscara, né? Doutor, a Adriana está falando aqui que duas pessoas, meus sentimentos à família, faleceram de Covid, mas ainda não foi colocado no boletim. Eu não sei de onde vem a informação dela, mas demora um tempo até confirmar depois da morte para ir para o boletim? Essa posição da Adriana aí também foi bem a propósito, pelo seguinte, nós estamos até reformulando um pouco o boletim. Essa semana, final de semana, inclusive, eu tive bastante tempo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, né, porque estão havendo algumas defasagens nessa informação, né? Hoje nós temos 3.918 casos em Viçosa e 34 óbitos que foram noticiados no boletim, mas nós já temos mais 2 óbitos que não foram noticiados. Isso acontece por causa da nossa responsabilidade de só divulgar os óbitos depois que a gente recebe a declaração efetiva. A gente não pode, porque às vezes a informação do óbito, ela sai antes do nosso conhecimento. A pessoa falece, alguém da família coloca, às vezes, né, numa rede social, que é imediato aí praticamente, mas até que isso chegue a gente. Então a gente pede à população para que tenha um pouco de tolerância, vamos dizer, nessas situações, né, porque também, assim, o nosso propósito não é ficar correndo na frente, noticiando, nós não temos prazer nenhum em ficar noticiando que morreu agora, morreu aqui e tal. Então, assim, os boletins, eles saem diariamente. Nem escondendo, exatamente. Você lembrou bem. O que a gente tem feito? A gente, assim que tem a nossa informação concreta, real, de uma situação, então, às vezes, saem alguns boatos, faleceu uma criança no Hospital São Sebastião de Covid. Aí ninguém fala nisso, nem nada, mas, na verdade, não faleceu, não teve essa história, e nós até vamos tentar, junto à administração municipal, um canal, assim, que a gente já tem, inclusive, da prefeitura, mas que tenha algum informativo diário, essas coisas, para esclarecer bastante a população, né? A gente conta também, igual quando você está fazendo as suas lives, seu canal também, que você pode, né, ajudar nessa divulgação mais real, mas o que acontece é isso, ninguém está escondendo, por exemplo, os boletins que nós estamos fazendo a reformulação. A semana passada saiu um boletim que não constou a quantidade de leitos lá do São Sebastião, que são 14, saíram só os 18 do São João, porque o boletim saiu só do São João. Aí já teve gente comentando, diminuiu o número de leitos. Então, assim, não diminuiu nada, foi apenas um erro, vamos dizer, da formulação do boletim. Mas nós vamos fazer de uma forma mais didática agora, a partir da semana que vem, e as notícias, assim, elas são dadas assim que a gente recebe a notificação oficial. Perfeito. Doutor Júlio, a Valéria está perguntando aqui, os horários para os idosos... Espera aí que minhas cachorradas estão latindo. Os horários para idosos estão meio confuso. Ela quer saber, todos os dias, das 6 ao meio-dia, é isso? Mas é um horário só para os idosos ou todo mundo de 6 ao meio-dia pode ir nesse mesmo horário? A intenção é dar um horário mais privilegiado para os idosos, então as pessoas que puderem ir fora desse horário, deixar esses horários. Então, nas 2 primeiras horas dos atendimentos bancários, serão preferenciais para os idosos. Então, se tiver o idoso lá na fila, as pessoas de outras faixas etárias vão ser feito o atendimento delas depois desse horário. Mas a gente está restringindo nesse período para que a pessoa idosa, ela quando vá a algum estabelecimento bancário ou comercial, ela tenha o privilégio do atendimento, seja atendida rapidamente, né? E mais ou menos é isso mesmo, principalmente para atendimento bancário. Perfeito. Doutor, aproveitando que nós estamos falando agora de vacinação, eu quero falar com o senhor o seguinte, eu vi nas redes sociais lá da prefeitura também, algumas críticas das pessoas falando que tem gente sendo vacinada
e que não é profissional da saúde, que alguns profissionais da saúde estão esperando a sua vez. Inclusive, fala-se na rede social da prefeitura, essa pessoa que já fez a denúncia no Ministério Público. E, recentemente, a presidente do Sinfup e outras foram acusados de receber indevidamente a vacina. E aí, até que no mesmo dia que a Cida, lá do Sinfup, o pessoal da assistência social também recebeu. Que critérios são esses? Me explica melhor para o pessoal saber. Então, partindo assim da questão da informação da vacina, nós já recebemos 5.530 doses daquela vacina da Coronavac, né? Que é a primeira e segunda dose, né? Que são de 14 dias de intervalo. E 1.630 da AstraZeneca, que é aquela vacina que vacina uma cada... são 3 meses, né, de intervalo. Então, hoje nós temos 4.287 vacinados com a primeira dose e 2.031 na segunda. Bom, o que acontece? Nós estamos seguindo o Plano Nacional de Imunização. Então, se coubesse a nós uma decisão assim, vamos vacinar primeiro os idosos, primeiro as pessoas do grupo de risco, primeiro os professores, mas essa definição, ela é parte do Ministério da Saúde, que é seguida pelo Estado e pela Regional de Ponte Nova. Então, o primeiro critério foi das pessoas idosas, maiores de 60 anos, institucionalizadas, né? Que foram, então, aqui em Viçosa, lá dos velhinhos, cerca de 40 idosos que já foram tomados a primeira e segunda dose. Em segundo lugar, os profissionais de saúde da linha de frente do Covid, que aí nós vacinamos todos os funcionários dos hospitais, exceto os administrativos, né? Funcionários que trabalham nessa central Covid, funcionários das UBSs, funcionários da Policlínica, então os profissionais que atuam diretamente. Depois que essas pessoas foram vacinadas, aí nós entramos no outro item, que é os profissionais de saúde. Aí isso é que tem gerado muita dúvida, porque profissionais de saúde não são somente pessoas que têm título na área de saúde, por exemplo, médico, enfermeiro, etc. As pessoas que trabalham no entorno dessas pessoas, então, se tem um médico e tem uma secretária do médico, ela é considerada profissional de saúde. Pessoas que trabalham com idosos, que têm carteira assinada como profissional de saúde. Aí, o que nós fizemos? Para facilitar o nosso controle, nós colocamos um site para as pessoas se cadastrarem. Então, as pessoas se cadastraram lá, nós recebemos muitas reivindicações assim, para vacinar farmacêuticos, veterinários, vários profissionais. Então, para não privilegiar ninguém, nós fizemos esse cadastro e começamos a vacinar pela faixa etária. Então, à medida que a gente foi evoluindo nesse cadastro, os profissionais de saúde cadastrados, fora esses, né, que trabalham diretamente na área de saúde, né, depois que nós terminamos isso. Então, pessoas fora desse ambiente. Depois nós já vacinamos pessoas assim, que trabalham nos laboratórios, em clínicas de radiologia, etc. Então, os profissionais de saúde, nós estamos seguindo critério de faixa etária. Nós estamos agora na faixa etária dos 40 anos. Então, todos os profissionais de saúde acima de 40 anos, teoricamente, estão vacinados. Os que não foram porque o telefone não atendeu, no dia não estava aí, etc. Aí, quanto a denúncias, o que acontece? A gente tem ouvido, assim, muitas reclamações de pessoas que falam assim, mas por que não vacinou a pessoa que faz hemodiálise? Está vacinando uma funcionária que trabalha no consultório médico, por exemplo, não está vacinando um idoso, etc. Nós começamos a vacinar os idosos algumas semanas atrás, na faixa etária dos 100 anos, 90 anos, 80 anos, nós já concluímos os idosos acima de 80 anos. Então, o que nós estamos fazendo atualmente? Paralelamente aos idosos, nós estamos terminando os profissionais de saúde. Nós já vacinamos praticamente quase 90% dos profissionais de saúde. Voltando a essa primeira pergunta que você fez aí, nós não temos hoje, efetivamente, ninguém que seria um fura-fila. O que seria um fura-fila? É aquela pessoa que ela deu um nome falso, que falou que tinha uma profissão e que não tinha, ou que não tinha nada a ver com a área de saúde. Nós não constatamos nenhum caso.
Esse caso específico da Cida, ela é uma funcionária da Secretaria de Saúde, ela é agente comunitária de saúde, ela está trabalhando no Sinfup, mas ela foi enquadrada, ela foi classificada como profissional de saúde. Então, nós até tivemos com o promotor, na época dessa denúncia aí, ele alertou a gente para que a gente tenha muito cuidado nesses cadastros. Por exemplo, a gente soube de cidades aí que nos hospitais, pessoas que não eram ligadas ao hospital foram incluídas, né? E aí, em Viçosa, felizmente, não aconteceu isso, mas poderia ter acontecido, né? Alguém ter incluído na relação de profissionais. Então, ele pediu a gente para ter maior rigor. Nós, até a partir daquele momento, diminuímos muito a vacinação de pessoas do setor administrativo ligadas mesmo à área de saúde. Por exemplo, nós queremos até aqui colocar publicamente que os administradores do Hospital São Sebastião e São João Batista não foram vacinados por causa disso. Eles têm reivindicado muito esse direito de serem vacinados, mas o que acontece também? O número de vacinas, ele não é suficiente. É um outro detalhe que eu acho muito importante a gente frisar aqui, porque são duas coisas que combatem essa doença. São as vacinas e os cuidados pessoais, né? E as vacinas, infelizmente, nós não estamos tendo um quantitativo suficiente para atingir a população toda. Apesar de terem vindo vacinas semanais, mas, por exemplo, hoje, especificamente, nós não entramos ainda na faixa etária dos 79 anos, como a gente pretendia, porque o quantitativo que sobrou não foi suficiente. Mas nós já recebemos hoje, quarta-feira, né, nós vamos receber mais doses, e eu acredito que a partir de quinta-feira a gente retome a partir de 79 anos. Então, a nossa maior concentração a partir de agora vai ser com as pessoas idosas, a partir dessa faixa etária. Doutor, isso só falou aí, eu quero saber o seguinte, eu vou colocar o comentário da Valquíria aqui também, que já está falando, para a gente ir nessa faixa. Não entendi o fato de cuidador de idoso particular estarem sendo vacinados. E outra, para emendar, os garis do resíduo sólido serão vacinados? Eu sei que o senhor falou já dos critérios, mas se enquadra? Eu acho muito boa essa discussão, porque são reivindicações, assim, plenamente justas, né? As pessoas, assim, do SAAI, os lixeiros, né? Caixas de supermercado, quer dizer, se a gente for ver as pessoas que correm risco, motoristas, né? Motoristas, por exemplo, de Lyft, de táxi, que ficam diretamente com as pessoas, os motoristas de ambulância, por exemplo, corpo de bombeiro, foram vacinados, porque eles estão enquadrados. Então, o que as pessoas têm que entender? Existe uma deliberação CIB, que chama, da Comissão Intergestora Bipartite, que tem toda essa... É só a pessoa entrar no site do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, que ela vai ver quais são essas faixas, né? São 32 faixas. Então, por exemplo, depois que a gente terminar a faixa dos 60 anos, aí o que nós vamos entrar? Tem os quilombolas, que aqui na comunidade, que nós estamos cadastrando, eles estão na expectativa, assim que terminar a faixa de 60 anos, depois nós vamos entrar nas pessoas que têm doenças crônicas, e aí, assim, o que as pessoas têm que entender? Não cabe a nós essa discussão dessas faixas, a gente entende essa sugestão, mas se a gente vacinar alguém fora desse critério, nós vamos ser penalizados, né? O promotor tem acompanhado, a gente manda semanalmente para ele toda essa nossa programação. Hoje mesmo ele já entrou em contato comigo, solicitou a relação das pessoas a serem vacinadas essa semana. Então, a gente está fazendo tudo com muito critério. Então, a gente pede essa compreensão das pessoas, principalmente compreensão no sentido assim, desse esclarecimento. Por que nós estamos fazendo dessa forma, né? A gente está seguindo orientações e torcendo para que a vacina chegue a todos, né? O nosso propósito é que essas discussões nem caberiam, né? A gente pede que as pessoas tenham um pouco mais de compreensão, de empatia, podem reclamar, né? Assim, isso pode ajudar a gente a esclarecer alguma coisa, mas a gente está fazendo tudo com muito critério. Perfeito. Doutor, a Áurea está perguntando por que não... Não, peraí, é outro. Deixa eu ver. Ela pergunta por quê. Oi.
Não, eu acabei, acho que não respondi diretamente a pergunta anterior, em relação porque eu comecei a falar sobre essa questão. As profissionais de saúde, cuidadoras de idosos, vamos dizer especificamente, né, que têm carteira assinada como cuidadora de idosos, elas têm direito a ser vacinadas como profissionais de saúde. Agora, a pessoa, assim, não é porque ela cuida de pessoa idosa, às vezes uma pessoa fala assim, mas eu cuido da minha mãe que tem 92 anos. Isso aí realmente é um fato, mas ela não é considerada, porque ela não tem um registro em carteira, né? Todos os profissionais de saúde que nós estamos vacinando, nós estamos exigindo isso, que a pessoa apresente documentação, que ele tenha o comprovante que ele está pagando o Conselho Regional que ele faz parte, né? Nós estamos tendo esse critério. Só para esclarecer essa questão. E aí eles têm que estar feito o cadastro antes, né? Nesse tal site que a prefeitura liberou. Exatamente, nós estamos seguindo o cadastro. Isso tem, assim, funcionado muito bem. Em relação à vacina dos idosos, por exemplo, a gente tem até que ressaltar a parceria que nós estamos tendo com a Universidade Federal. O reitor Demetrios, né, tem também sido muito parceiro, ofereceu esse espaço lá no multiuso, que tem sido excelente, as pessoas estão sendo vacinadas com toda a segurança, todo o conforto, né? Então, assim, na medida que a gente está podendo fazer, nós estamos fazendo todo o nosso máximo para que as pessoas sejam bem atendidas. Tá, nosso tempo vai se esgotando, é tanta gente querendo perguntar ao senhor, e bom que a gente fica falando, porque os comentários que chegam aqui, que o senhor não vê, eu que coloco na tela, são todos respeitosos, todos desejando o melhor possível para a nossa administração, que é a nossa cidade. A Áurea pergunta, por que não tem mais boletim de Covid aos finais de semana? Pois é, o boletim de final de semana, nós interrompemos a divulgação, por causa, assim, não tem notificações da nossa secretaria, o nosso central Covid, ele funciona até sexta-feira somente, né? E aí seria só para notificar os óbitos. Então, a gente entendeu que não tem essa necessidade. Nós estamos reformulando, provavelmente a gente vai soltar alguma nota complementar dos finais de semana. Mas foi esse o propósito, né? Que a gente, como não tinha notificação, não justificava lançar o boletim. Tá. Doutor, o município de Viçosa, ano passado, foi até o Instituto Butantan fazer aquela assinatura da intenção de compras. O senhor acha que vai ser necessário a gente dispensar, não é dispensar, investir o dinheiro de recurso próprio, ou o senhor tem esperança que o governo federal vai mandar as vacinas que nós precisamos? Você está bem a par, né, das coisas. Suas perguntas estão sendo muito pontuais, né? Mostra que você é uma pessoa que está acompanhando direitinho as coisas, né? O ano passado, houve uma expectativa de compra de vacinas do Butantan, mas isso formalmente não era possível. A partir desse ano, houve uma reunião da Câmara, né, de Deputados, que abriu essa possibilidade de um consórcio de municípios comprarem vacinas. Viçosa, inclusive, aderiu a esse consórcio. Mas, assim, tradicionalmente, o fornecimento de vacinas é prerrogativa do governo federal. Isso porque a vacinação ela deve atingir a todos de uma forma equitativa, né, de uma forma que você não vai privilegiar aqueles grupos econômicos que possam adquirir vacina. Então, a gente não pode exigir ainda mais dos municípios, né, esse recurso, porque você sabe que o governo federal, ele arrecada todo o recurso, tudo que é arrecadado aqui é mandado para o governo federal. E eles retornam em parcelas pequenas, né, do Fundo de Participação de Municípios, né? Então, a gente tem que exigir isso do governo federal, mas, se for o caso, né, de haver essa abertura para os municípios comprarem, certamente aqueles municípios que vão ter condição vão comprar, né? Mas eu acho que a gente ainda deve insistir na ideia de que o governo federal tem que fornecer. Eu não sei se vai haver mudanças no ministro da Saúde, e o governo federal também ficou assim, um pouco receoso em relação a essas vacinas, por causa da não aprovação da Anvisa, tanto que as vacinas estão sendo aplicadas em caráter emergencial, né? A única vacina que foi aprovada pela Anvisa é a da Pfizer. Essa da Pfizer, ela tem que ser comprovada a menos de 70 graus. Então, é uma vacina praticamente inviável para nossas realidades, né, de conservação. Mas essas outras vacinas, por exemplo, elas têm aí uma efetividade de 50%, mas o principal na vacinação é de que evita as formas graves da doença.
mesmo que a pessoa não seja plenamente imunizada, só de evitar que a pessoa tenha uma doença grave, ela já está valendo, né? Mas você vê, por exemplo, nós estamos com um índice de vacinação muito baixo, não chega a 3, 4% da população. Então, ainda precisa de aumentar muito a vacinação. Sim. O doutor Júlio, nós vamos já encaminhando para o fim. Eu tenho um comentário aqui da Cida, do Sinfup, ela está aí falando porque, já que ela não é... Eu vou achar aqui, ó. Se eu não sou fura-fila, por que a prefeitura lançou a nota e não se manifestou sobre o caso, justificando que ela não é fura-fila? E aí eu vou já com uma pergunta que estão me pedindo para te fazer, que já está aqui, eu não fiz, sobre os primeiros comunicados, pronunciamentos aqui hoje na live, e nós vamos encerrar logo em seguida. Essa questão da Cida ainda está sendo investigada pelo Ministério Público, né? Não tem uma decisão ainda concreta, foi aberto um procedimento pelo Ministério Público e vai caber ao promotor da decisão final. As pessoas que são consideradas fura-fila, elas podem perder até o emprego, né? Da nossa parte, nós entendemos que ela foi cadastrada, nós respondemos isso ao promotor, mas a investigação não compete a nós, porque seria parcial. Essa é a minha posição. Foi lançado nos dias que aconteceu o problema, uma nota da prefeitura que, infelizmente, teve um erro no sentido de que colocou uma interpretação do caso, né? Isso aí já está sendo apurado também, está sendo revisto. São situações que, às vezes, a gente faz... nesse momento, eu não tive conhecimento da nota, né? Ela não foi publicada pela Secretaria de Saúde, mas são incorreções, assim, que a gente está sujeito, né? Não foi, assim, uma coisa proposital, foi apenas pela necessidade de antecipar uma denúncia que estava nas redes sociais. Mas o caso dela específico, quem vai decidir se foi ou não vai ser o Ministério Público. Perfeito. A Cíntia já está perguntando aqui lá no começo. A fala do doutor sobre tratamento precoce é séria. Ele precisa esclarecer isso. Tem um amigo que está na fila de implante por hepatite medicamentosa. Eu acho que quando o senhor falou que alguns cloroquina e outros medicamentos estão disponíveis na farmácia somente com a indicação médica. Isso daí também é outro fator que você vê. Sempre, se a gente fala que vai instituir o tratamento precoce, muita gente aplaude, mas muita gente critica, porque não existe uma comprovação científica ainda. O que eu quis dizer é o seguinte: nós temos disponível na nossa farmácia lá, esses medicamentos, ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, para aquelas pessoas que queiram utilizar, sendo que o médico vai ter prescrito esse tratamento, não é a pessoa chegar lá por vontade, não. Nós não instituímos, assim, no município, um tratamento precoce ainda como protocolo. Isso já foi discutido em algumas reuniões, nós não chegamos a um consenso. Existe, assim, uma situação de que isso, como não é ainda regulamentado pelo CONITEC, né, que é o órgão máximo que aprova os novos medicamentos, a gente tem receio. Como a Cíntia, né, disse aí, esses medicamentos, inclusive a ivermectina, ela tem um efeito hepatotóxico que pode ser importante se a pessoa usar, igual o pessoal às vezes prescreve, quinzenalmente. Então, não é a nossa orientação protocolar fazer essa indicação, não. Quero lhe agradecer bastante por ter dedicado seu tempo na hora do almoço. Eu sei muito bem o que é estar aí nessa situação. A gente não tem hora de almoço, a gente não tem fim de semana, a gente não tem jantar. Toda hora a gente precisa de uma explicação. Mas é fundamental, você falou muito bem no começo, que venha essa informação, esse contato que a gente está tendo com o senhor. Estão pedindo aqui na live que eu entreviste o prefeito Raimundo. Vou mandar o convite para ele, porque eu enviei o convite para o senhor, porque também outros seguidores me pediram isso. E lembrando que nesta quarta, às 19 horas, eu vou entrevistar ao vivo e ao mesmo tempo os dois administradores, a Mara Gandra, do Hospital São Sebastião, e o Sérgio Pinheiro, do Hospital São João Batista, para saber dessa estrutura que os dois hospitais têm oferecido
e as suas dificuldades, todas as dúvidas que vocês também quiserem mandar para a gente, pode mandar. Doutor, muito obrigado. Eu sei que você tem uma agenda enorme aí. Existe 300 comentários aqui, mas não dá para pôr todos no ar, mas depois pede a sua assessoria para ir no Facebook do canal Brenda, pegar essas dúvidas, já que o senhor falou, que está ouvindo, sim, as sugestões, avaliando, levando a outras pessoas para tentar colocar em prática, se puder, e também que leve essas aqui dos seguidores do canal Brenda Santunioni. A você do canal Brenda Santunioni, muito obrigado. Obrigado a Luke Pet, a Bicuíba, a Higienizar e a Marmoraria Carrara pelo apoio. Suas considerações finais, doutor Júlio? Eu agradeço bastante. Você vê que nós tocamos em alguns assuntos, tem vários outros aí, talvez numa próxima oportunidade a gente pode ampliar um pouco mais, né? A gente tem muitas ações na saúde que não são só a questão do Covid, mas, infelizmente, nesse momento, as nossas ações têm voltado muito para isso, apesar do que a gente não está parado. Nós estamos concluindo essa semana o processo seletivo para fazer uma reformulação no quadro de funcionários. Fomos a Belo Horizonte semana passada, assinamos um convênio de saúde em rede, que nós vamos reorganizar todo o atendimento da atenção básica, vai melhorar muito o fluxo de atendimento, né? E, assim, estou disponível numa próxima oportunidade. Eu acho muito bom, achei que foi muito produtivo, né? O nível das perguntas, das pessoas, né? Eu acho, assim, estarei sempre à disposição. Muito obrigado aí. Doutor, Deus abençoe sua equipe, que tudo dê certo aí para nós, que quem está hoje no comando é quem a gente deve rezar para poder dar certo e sugerir coisas certas. Lembrando, o doutor Júlio falou mais de uma vez, não tem milagre, não tem vacina disponível, por isso que nem todos foram vacinados até agora, é só a gente fazer a nossa parte. Fique com Deus, até uma outra oportunidade, e todo dia no canal Brenda Santunioni tem novidade para vocês. Um abraço, doutor. Tá bom, boa tarde.